Olha a pergunta. Pastor, Adão foi criado adulto ou criança? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Bom, eu sou o pastor João Wagner e é uma alegria ter você aqui mais uma vez na série Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é importante ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. A Bíblia diz lá em Gênesis 2:7, Deus dizendo o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é uma pergunta que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Afinal, Adão foi criado como um bebezinho que precisou crescer, ou Adão já foi criado adulto? A Bíblia não apresenta nenhuma frase dizendo diretamente que Adão foi criado adulto, mas tudo o que acontece logo depois de sua criação aponta claramente para uma conclusão. Em primeiro lugar, Adão foi criado para trabalhar. A Bíblia diz em Gênesis 2:15 que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Meu querido, observe que Adão ele não foi colocado no jardim para brincar ou esperar crescer. Adão recebeu imediatamente uma responsabilidade muito grande. Perdão. Cultivar e cuidar do jardim exigia força física, exigia inteligência, discernimento, maturidade. Isso mostra que Adão foi criado com um corpo plenamente desenvolvido e com uma capacidade para cumprir a missão que Deus havia entregue a ele. Em segundo lugar, Adão recebeu um mandamento moral. Deus permitiu que Adão comesse de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse mandamento exigia compreensão, exigia responsabilidade, exigia capacidade de escolha. Adão precisava entender a ordem de Deus e discernir, obedece ou não. Uma criança pequena ainda não possuía maturidade suficiente para receber uma responsabilidade moral dessa grandeza, de forma alguma. Portanto, esse texto mostra Adão como alguém consciente, responsável e capaz de tomar decisões. Em terceiro lugar, Adão deu nome aos animais. Em Gênesis 2:19, Deus leva os animais até Adão para ver como Adão chamaria cada um desses animais. Dar nome aos animais não foi apenas inventar palavras. Essa tarefa envolvia observação, inteligência, organização e autoridade sobre a criação. Adão conseguiu identificar e nomear diferentes animais que Deus havia criado e colocado diante dele. Isso demonstra que Adão foi criado com uma capacidade intelectual e uma compreensão plenamente desenvolvida. Em quarto lugar, Adão foi criado para o casamento. Depois de criar Eva, Deus levou até Adão e o próprio Adão declarou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Está lá em Gênesis 2:23. Logo depois, a Bíblia apresenta o princípio do casamento. Quando diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso está em Gênesis 2:24. Adão e Eva já aparecem como homem e mulher, preparados para viver em comunhão, formar uma família e cumprir o propósito de Deus. Portanto, meu querido, a resposta mais segura é esta: Adão foi criado adulto.
Adão não passou pela infância nem pela adolescência. Deus o criou plenamente formado, com um corpo adulto, com inteligência, com consciência moral e capacidade espiritual. Mas essa pergunta também nos ensina uma verdade importante para a nossa vida. Deus nunca faz nada sem propósito. Adão foi criado com tudo aquilo de que ele precisava para cumprir a missão. E do mesmo modo, quando Deus nos chama para realizar alguma tarefa, Deus também nos concede graça, sabedoria, força para obedecer. E talvez você esteja dizendo, eu não sou capaz. Ou talvez você diga, eu ainda não estou preparado. Eu tenho muitas limitações. Mas a nossa confiança não deve estar somente em nossa capacidade. A nossa confiança deve estar no Deus que chama, no Deus que fortalece, no Deus que capacita. Isso não significa que já sabemos tudo ou que não precisamos aprender. Significa que Deus caminha conosco enquanto crescemos e obedecemos. Agora eu preciso fazer uma pergunta importante para você. Você acredita que Adão foi criado adulto ou pensa que ele passou por algum processo de crescimento? Escreva aí a sua opinião nos comentários. Eu quero ler a sua resposta. Não se esqueça, eu lhe peço, não se esqueça de deixar aí o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal PR João Wagner Oficial. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. A verdade continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, sua família. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.